Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 13 a 22. Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 13 a 22. As crianças podem sair para o seu culto especial. Estão indo para aprender a palavra de uma maneira bem legal. João capítulo 2, versículo 13 a 22, a palavra do Senhor assim nos diz: A Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus subiu para Jerusalém. No templo, Jesus encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e bois. Esparramou as moedas e derrubou a mesa dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirem isso daqui, não transformem a casa de meu pai no mercado. Seus discípulos se lembraram do que diz as Escrituras: O zelo pela tua casa me consome. Então os dirigentes dos judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: Destruam esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os dirigentes dos judeus disseram: A construção desse templo demorou 46 anos, e tu o levantarás em 3 dias? Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém. Amados irmãos, os profetas já tinham criticado o culto que Israel oferecia a Deus no templo. Consideravam aquele culto um conjunto de ritos estéreis, de ritos vazios, de ritos sem nenhum significado, uma vez que aqueles ritos já não mais expressavam a verdadeira face do amor a Deus. Tinham inclusive os profetas denunciado a relação do culto com a injustiça e a exploração dos mais pobres e dos mais ignorantes. E então, amados, os gestos de Jesus, visto nesse texto, precisam ser entendidos a partir deste relato e deste sentido de uma crítica ao culto que Israel prestava no templo. Isso é para nós um alerta, meus amados, para o fato de que nós também sempre devemos estar atentos para as maneiras e para as formas com que nós cultuamos. Porque nós também corremos este risco, o risco de transformar os nossos ritos em atos estéreis e em atos sem sentidos. Por outro lado, a gente deve tomar também um certo cuidado, para que ao buscarmos novas formas de adoração e de culto, a gente não esteja introduzindo no culto elementos que são completamente estranhos ao próprio culto. Há algumas igrejas que introduzem no culto elementos de outras religiões. Um dia eu vi na televisão, um camarada pegando um maço de arruda, molhando num balde com sal grosso e jogando no povo. São elementos sincréticos completamente fora do âmbito de um culto cristão. Aí você vê rosas ungidas, lenços consagrados, meias abençoadas, chaves não sei o quê. E você olha e diz assim: como é que isso entrou no culto? Como é que isso aparece no culto? Bom, queridos, Jesus acabou expulsando os vendedores do templo junto com as ovelhas e bois que serviam para os sacrifícios que ali eram feitos. E aí então Jesus se revela neste momento como o verdadeiro Messias e mostra que ele não apenas propõe uma reforma na maneira de adorar, ele de fato está abolindo aquele tipo de culto e instituindo uma nova maneira de adorar o Senhor. Aqueles líderes acabaram transformando a casa de Deus no mercado. Os líderes judaicos tinham suprimido a presença de Deus e transformado o culto numa prática sem sentido.
E além disso tudo, eles ainda geravam exploração, miséria e injustiça. E em lugar de ajudar o povo a se relacionar com Deus, aquele tipo de culto afastava ainda mais as pessoas de Deus. E a gente não tem ideia de quantas pessoas estão se afastando de Deus, porque algumas igrejas exploram a fé das pessoas. Ensinam coisas absurdas, que uma pessoa com um mínimo de inteligência sabe que aquilo não pode ser verdade. E eles atrapalham mais do que ajudam. Então, desta forma, Jesus ele dá um basta a uma mentira com a qual Deus não pode compactuar. Jesus pega toda aquela parafernália que está envolvida ali, bois, ovelhas, mesa, cambista, dinheiro, e diz: tirem isso daqui agora. Eu fico pensando, se Jesus viesse aqui, o que ele mandaria a gente tirar fora do nosso culto, da nossa maneira de adorar? Jesus olha e diz assim: não transformem a casa do meu pai em um mercado. E o apóstolo Pedro já tinha dito que alguns mercadejariam a fé. E nós, o que temos transformado a casa do pai? Talvez não no mercado, mas no clube, no encontro de amigos, num passatempo, num fardo pesado que eu tenho que ir lá porque meu pai me obriga, porque minha esposa me obriga, porque eu tenho que levar meus filhos. No que você transformou a casa de Deus? Sempre na história da igreja existiram pessoas que com muito zelo, sem nenhum entendimento, e outras por exploração e ganância desvelada, mercadejaram a fé. E hoje não é nada diferente. Ao ouvir o protesto de Jesus, os líderes judaicos ficaram indignados. E eles olham para Jesus e dizem assim: que sinal você nos mostra para poder agir assim? Em outras palavras, quem é você? Qual é a sua credencial? Com que legitimidade você entra aqui, destrói tudo e ainda quer atrapalhar o culto oficial que nós prestamos a Deus? Às vezes o nosso culto é tão cheio de elaboração que, se Deus quisesse operar aqui de uma forma diferente da nossa, até nós íamos achar que Ele estava atrapalhando. Às vezes o nosso culto é tão elaborado que, se o Espírito Santo não aparecer, ele nem faz falta, porque está tudo já do esquema. Isso aqui que Jesus está dizendo não está longe de nós, só está em formas diferentes. Então a resposta de Jesus àquele questionamento dos escribas e fariseus foi simples: vocês querem um sinal? Destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei um novo templo. E João então explica que Jesus não se referia de forma alguma ao templo de pedra que tinha sido construído por 46 anos. Jesus estava falando do seu corpo. Em 3 dias eu edificarei um novo templo, e esse novo templo no seu corpo chama-se igreja. Somos nós. Jesus então desafiou os líderes a fazer isso. Mas o mais notável nessa passagem não é o desafio de Jesus, é quando ele se apresenta como sendo um novo templo. O templo representava para os judeus um lugar onde Deus se revelava e onde Deus se tornava presente no meio do seu povo. E Jesus diz assim: agora Deus está se revelando em mim. E Deus vai se fazer presente no meio do povo através de mim. Jesus se apresenta como este templo, este lugar onde Deus se manifesta e se apresenta ao mundo. É através de Jesus Cristo, meus amados irmãos, que Deus nos oferece o seu amor e a sua própria vida. E o que a antiga lei não conseguia fazer, estabelecer uma relação entre Deus e o homem, agora é Jesus quem o faz. E Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 19, ele diz que em Jesus Cristo habitava a plenitude de Deus. Tudo que
que nós podemos conhecer de Deus nessa condição que vivemos está manifestado na pessoa de Jesus. Tanto que um dos discípulos, Tomé, disse a Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse: Tomé, estou há tanto tempo entre vocês e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. João capítulo 1, verso 14 diz que Deus se tornou carne em Jesus e veio habitar entre nós. Então, como é que nós podemos encontrar Deus e chegar até Ele? Como é que nós podemos descobrir Deus nos nossos caminhos? O Evangelho nos dá uma única resposta: olhando para Jesus. Olhando nas palavras e nos gestos de Jesus, nós vamos ver Deus manifestando o seu amor a nós. E o próprio Jesus Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso nós somos convidados a olhar para Jesus e a descobrir no Evangelho de Jesus a proposta de vida que Deus quer para cada um de nós. Somos cristãos na medida em que aderimos a Cristo e não a uma religião. Somos cristãos se aceitarmos na íntegra a sua comunidade, se recebemos o seu corpo e o seu sangue como manifestações daquilo que nós mesmos devemos nos tornar. Como membros do corpo de Cristo, a Bíblia nos chama de pedras vivas. E deste novo templo, onde Deus habita em espírito, que é a igreja, cada um de nós somos um tijolinho que compõe este edifício. Foi assim que o apóstolo Paulo viu a igreja. Vocês são edifício de Deus. Vocês são santuários de Deus para a morada de Deus no Espírito. E se Jesus, meus amados, é o novo templo, onde Deus habita em sua plenitude, e nós somos membros deste corpo, então Deus também habita em cada um de nós. Deus habita na igreja e Deus habita individualmente em cada um de nós. E nós somos então considerados pedras vivas desse edifício chamado igreja. E eu fico pensando, que responsabilidade supõe para nós esta realidade? Ser templo e morada de Deus entre os homens. Que responsabilidade é essa que o Senhor concedeu à sua igreja? Isso significa, meus irmãos, que os homens do nosso tempo precisam ver em nós o rosto de Deus. A face de Jesus será manifestada ao mundo através da nossa face. Por isso, aquele jargão antigo, não olhe para o homem, olhe para Cristo, é um absurdo. Porque se Cristo não for encontrado na sua igreja, ele vai ser encontrado aonde? Se você e eu não transmitimos a imagem de Deus, que imagem a gente transmite? Da besta? Se as pessoas não olharem para nós e não enxergarem em nós Jesus Cristo, o que elas verão em nós? Ah, pastor, mas eu sou pecador. Eu também. E quando nós pecamos, se não podemos ensinar a virtude, vamos ensinar o arrependimento. E se nós não conseguimos ensinar como ficar de pé, vamos ensinar como é que se levanta. Mas as pessoas só verão Jesus Cristo em nós e através de nós. Por isso então, meus amados irmãos, o mundo e as pessoas precisam experimentar nos nossos gestos de solidariedade, de partilha, de serviço, de perdão, uma vida nova que vem de Deus, que passa por nós e que chega até eles, e que chegou até nós através de outros, porque é assim que o Senhor faz que as coisas aconteçam. Então, o verdadeiro culto que se presta a Deus, amados, não são ritos solenes e vazios de compromisso. O culto que Deus aprecia é uma vida vivida na escuta da sua palavra e também traduzida em gestos concretos. Este é o culto que agrada a Deus. Tanto que o próprio Senhor disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Então o culto que o Senhor quer não é que você
esteja aqui hoje atento, ouvindo a sua palavra, mas que amanhã você coloque esta palavra em prática, que você viva esta palavra, que você encarne esta palavra. Aí sim a tua presença aqui terá sentido. Aí sim o louvor que você deu ao Senhor terá sentido. Aí sim, amados, a sua presença aqui será um culto de adoração ao Senhor. O culto que o Senhor quer de nós são gestos concretos de entrega, de serviço às pessoas mais simples e às pessoas mais humildes. Mas para isso nós precisamos ser capazes de sair do nosso comodismo. Nós somos muito acomodados. Hoje nós temos, por exemplo, muitas empresas que trabalham com delivery. O que é isso? É entrega em casa. Tem tantos irmãos hoje que gostam de uma religião delivery, ficam em casa, assistem o culto transmitido pela internet, pode ficar de pantufa, enrolado no cobertor, pode abrir o celular que o pastor de lá não vê, né? Porque a transmissão não é vai e vem. É interessante esse tipo de culto, né? Eu imagino assim a unção vindo via Embratel, né? A comunhão e a bênção do Espírito Santo vindo pela internet, né? E quando chega em você cai a conexão. Não existe isso de delivery. Nós somos o povo de Deus, a morada de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Então, quando nós somos capazes de sair do nosso comodismo, da nossa autossuficiência, porque quando você, irmão, é autossuficiente, ora por você, lê a Bíblia por você, oferta para você mesmo, e tem comunhão consigo mesmo, e você não precisa da igreja, você é autossuficiente demais, irmão. É todo poderoso, todo onipotente, todo onisciente. Mas nós precisamos do outro para poder viver um cristianismo verdadeiro. Ninguém vive um cristianismo isolado. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquilo que vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim me fizeram. Aquele que dá um copo de água ao outro, ele também recebe o galardão por isso. Eu não consigo viver a vida cristã sem a presença do outro, que ministra sobre mim e que me permite ministrar sobre ele. A salvação é individual, eu não tenho dúvida disso, mas a vida cristã é totalmente coletiva. Por isso então, meus irmãos, a verdadeira liturgia que nós prestamos ao Senhor não é uma ordem de culto. A verdadeira liturgia que nós apresentamos ao Senhor é a manifestação do nosso amor e da nossa generosidade na vida daquele que está do meu lado, na vida daquele que é o meu próximo, como o Senhor ensinou na parábola do samaritano. Quando Jesus fala a respeito de destruir o templo e reconstruir em 3 dias, os líderes judaicos responderam a Jesus com incompreensão e arrogância, porque eles se consideravam donos da verdade, os únicos intérpretes autênticos da lei e da vontade divina. Aqueles homens estavam instalados na sua certeza e eles não queriam ser questionados de forma alguma. Por isso eles não admitiam que a denúncia de Jesus estivesse correta. Eu queria dizer o seguinte: existe uma bênção na nossa vida chamada dúvida. Bendita seja a dúvida, porque as maiores besteiras do mundo foram feitas por quem tinha absoluta certeza do que estava fazendo. Pergunta para o Hitler se ele tinha certeza do que ele estava fazendo, ele vai dizer para você que sim. Pergunta para esse maluco de Pyongyang se ele tem certeza do que ele está fazendo, ele vai dizer que sim. A dúvida nos abre um espaço para pensarmos no que nós estamos fazendo. Tenha dúvidas se a sua maneira de servir a Deus agrada ao Senhor. Tenha dúvidas se a maneira como você está servindo a Deus é a melhor maneira que você pode servir. Não tenha medo de duvidar. A dúvida nos impede de estarmos seguros daquilo que estamos fazendo e fecharmos os olhos para a nossa realidade. Quando nós temos absoluta certeza,
nós estamos fechados para pensar e para descobrir novas coisas. E quero te dizer uma coisa, meu amado: quem liberta não é a certeza, é a verdade. Verdade e certeza são coisas completamente distintas. Não abra mão da verdade para ficar com a certeza. Jesus disse que a verdade nos libertará, as certezas nos emburrecem. Nós precisamos conhecer e ter intimidade com a verdade. Por isso, então, meus amados, aqueles líderes na sua autossuficiência estavam impedidos de enxergar além do seu projeto pessoal. Eles não conseguiam ir e avançar para os projetos de Deus. E aí, então, quando nós nos fechamos atrás das nossas certezas absolutas, nos tornamos intransigentes nas nossas atitudes. E nós vamos estar com o coração fechado para os novos desafios e para a novidade de vida que Deus nos traz. Então é bom a gente parar para pensar nessas certezas. Pode ser, amados, que o fato de Deus parecer tão distante da vida e das preocupações e dos valores da humanidade nesse tempo de hoje, porque são poucas as pessoas que se questionam sobre Deus, são poucas as pessoas que têm sede e fome de Deus, são muitas as pessoas que gostariam de banir Deus da história do homem, são muitas as pessoas que querem, transformar o Estado não num país laico, mas num país ateu, porque laico eu acho que tem que ser, mas ateu não. Talvez por que esse ódio que as pessoas têm de Deus hoje? Talvez tenha a ver que nós como igreja abandonamos a nossa missão. Talvez o nome de Deus hoje é achincalhado porque nós deixamos de ser sal e luz. Porque muitas igrejas, ao invés de socorrer o pobre, exploram o pobre. Ao invés de ser bênção, é motivo de escândalo. Ao invés de despertar a sede e a vontade das pessoas conhecerem a Deus, pelo contrário, fazem com que as pessoas tropecem. Talvez o mundo está dando as costas para Deus, porque a igreja deu as costas para o mundo. Nós precisamos pensar nisso, meus amados. Nosso testemunho pessoal, como cristãos, ele é sinal para aqueles que caminham conosco de que Deus está presente na nossa vida e quer abençoá-los também. A vida da nossa comunidade, a existência da nossa comunidade, é um verdadeiro testemunho do amor de Deus. A igreja, essa igreja, é a casa de Deus onde qualquer homem e qualquer mulher pode encontrar a proposta de libertação e de salvação que Jesus Cristo oferece. Nós manifestamos alegria e acolhimento quando recebemos pessoas que nos visitam. Do lado direito deste templo sai água que leva a vida por onde passa. Será que esta igreja possui árvores cujos frutos alimentam os famintos e curam os doentes? Devemos reformar a igreja para que ela continue sendo igreja. Porque quando a igreja perde a sua relevância no mundo, a palavra de Deus diz que ela para nada mais presta, a não ser para ser lançada fora e pisada pelos homens. Nós precisamos prestar atenção nisso. Igreja reformada, se reformando sempre, para continuar sempre relevante no tempo presente, no tempo em que ela está. Que a gente pense na igreja como um todo, na Igreja Batista Central e em mim, como igreja, como morada de Deus. E que eu possa ser esse templo de Deus, juntos com vocês, nós possamos ser este santuário onde Deus habita e que nós possamos manifestar a graça e o amor de Deus a todos os homens. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe as nossas vidas.